Terceiro sinal. O casamento é sagrado. Estamos reunidos na presença do Altíssimo para celebrar o casamento de Cristo no céu. Deus declarou marido e mulher, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte os separe. Todos no céu e Cristo nessa salvação. Deus declarou. Eu vou jogar o buquê! Ó o buquê! Gente, peraí, não. É pra mulher, gente. 3. Ah, quero casar! Tá bom. Vai. Aê. Demorou. Que isso, Oscar? Viva os noivos! Ah, não, daqui. Gente, pera um pouquinho. Eu queria fazer uma homenagem aos noivos, se vocês me permitem. Eu queria cantar uma música pra vocês. Assim, de todo o coração, desse casal que eu amo tanto. Quem dera um dia eu seja tão feliz como vocês. É uma música de todo o coração. DJ, solta aquela que a gente combinou. Vamos lá, ó. Eu quero que vocês dançem assim, agarradinhos, assim, ó. Seu Oscar, pode dançar com a Adélia. Aproveita. Aumenta o som, DJ, vamos lá. Só um pouquinho. Conhece essa? When here before to look you in the eye, just like an angel. Assim, ó. His skin makes me cry. Só um pouquinho, hein? Dá um pouquinho, bebê. Flow like a feather in a beautiful world. Sai daqui. So fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. And I'm a weird girl. What the hell? I don't belong here. Don't get it hurts. Hey, so, hey! Oh, what a perfect life. Oh, what a perfect soul. I want you to know that I'm not around. So fucking special.
I wish I was special. Sai do chão, vai! Vai! But I'm free. What the hell am I doing here? I don't belong here. Oh, oh, she's hanging out the door. Yeah, she's crying. Run, 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 run. Adorei. Obrigado, gente! Eu amo vocês, obrigado! Ele ainda tá lá em cima? O Axel, como é que você quer que eu saia? Você tá aí meio preocupado, achei que você soubesse. Se eu não te conhecesse, ia achar que você tá com ciúmes. Se eu não te conhecesse, ia achar que você tá me traindo. Por quê? E por que eu ia ter ciúmes do Axel? Você sabe que eu prefiro a companhia dele do que a de qualquer outro. E por sorte você também gosta dele. Assim fica bom pra você e fica bom pra mim também. O Axel é triste, esquisito. Eu não entendi ainda porque ele foi embora daquele jeito no ano passado, não levou nada, não disse tchau. Você vê que história maluca? Você sabe que eu achei que ele estava apaixonado? Pela Adélia. Como assim? Você achou isso? Achei, mas eu não acho mais. A mamãe acha que ele voltou pra mulher e pro filho. Mas eles não tinham se divorciado? Ainda não. Ele tá esperando a decisão do juiz. Ah, então quer dizer que você achou que ele estava apaixonado pela Adélia. E nem falou nada? Daria um belo casal. Hein, Adélia? Ah, ela não tá escutando. Quem sabe, não é? A Adélia é tão esquisita? Você conhece a Adélia? Não, ela é legal, mas ela tem personalidade? Tem. Ah, eu duvido. Tem sim, Kurt. Ah, ela tem? Ah, tem perto de você? O dia que ela se É soltar, mesmo? te interessa? Ah, de uma certa forma, De sim. que forma? Você sabe que ela foi modelo pra minha nadadora. Eu bem sei. Ah, nadadora? A obra de arte. Aliás, eu sei que ela não te serviu só como modelo. Não, ela me serviu só como modelo. Não foi só como modelo. Foi só como modelo que ela Não me foi só Foi como só modelo. como modelo. Oscar! Vem pra piscina que eu quero fazer meandro! Oscar! Onde é que você está? Oscar! Oscar! É bom
dia. Como estou? Mamãe! Hoje a senhora está um verdadeiro demônio. Sempre educado, não é? Cuti é terrível mesmo. O que a senhora trouxe pro almoço? Ah, um belo de um peru, ó. Deixa eu ver. Ai! Eu puxo esse peru e toca aqui no peito. Ah, eu adoro peitinho Ai, Cuti, bonitinho. para, que chato você. Parece que um amigo de vocês veio ontem à noite, hein? Ah, nosso amigo não, mamãe é amigo da Christine. Porque ontem à noite, quando ele chegou, ela ficou louca. Eu achei que eles fossem até se beijar. Ah, que brincadeira boba, Cuti. Você está brincando com fogo, hein? Ah, eu sei, mamãe, mas como é que eu vou mudar na minha idade? E além do mais, a senhora acha assim que eu tenho algum motivo pra ter ciúmes? Aparentemente não é? Não é, Christine? Eu não sei o que a senhora tá querendo dizer. Cuidado, filhota. Muito cuidado. Parou, mamãe, porque a Christine é muito inocente. E você, vê se não vai estragar ela, sua bruxa. Trocó. Vocês têm um jeito tão engraçado de brincar. A gente nunca sabe quando vocês estão falando sério. Ah, eu sempre falo sério. Até parece, Cuti, você nunca ri. Até quando tá falando a maior barbaridade. Nossa, que bicho mordeu vocês hoje? Vocês dormiram bem ontem à noite? Cuti. A gente não dormiu nada, a senhora quer dizer. Cuti, por favor. Mais respeito! Bom, eu vou cuidar da minha vida, senão seu pai vai me xingar. Onde é que ele tá? Ah, fazendo seu passeio matinal com a Adélia. Ah, a senhora não fica com ciúmes? Ah, não, porque eu fico. Mas ciúme de quem, por favor? Do velho, claro. Você viu, Christine? Você caiu numa família ótima. Ainda bem que eu conheço bem o meu Cuti. Sei que os artistas são umas pessoas assim um pouco diferentes, não é? Senão teria horas que eu me perguntaria onde é que eu tô. Eu sou artista, sim. Mas bem que você gosta, que meus pais são uns puta burguês. Burguês! Você é ingrato, isso sim! Você nunca ganhou um tostão na sua vida! E seu pai não foi burguês quando construiu a casa por inútil que nem você! Perdão, desculpa por você, filho. Mamãe, se manda! Se manda antes que o papai chegue aí, eu tenho que assistir uma cena. Vai. Estou saindo! A nossa piscina está cheia de sapos! Vem pra piscina! Ó, alguma coisa tá errada nessa casa. Tá. Sua mãe, seu pai, podiam deixar a gente um pouquinho em paz? Eu não aguento mais. A gente é obrigado a tomar café com eles, almoçar com eles, jantar com eles. A gente não tem o direito de ter nossa casa, nossas coisas. O que eles mais gostam de fazer é colocar o pão na janela pra ver os passarinhos se bicando. Vem, capitão! Ai, dá licença. Puxa, seu pai já tá vindo aí. Vocês ficam brigando o dia inteiro. Tenta alegrar o velho. Só hoje que o Axel chegou. Eu vou tentar, mas ele nunca tá de bom humor, é um puta saco. Eu te... Amanhã está fresca. Ah, isso a gente vê. O quê? Aí, ó, dá pra ver como é que você tá com a cabeça mais fresca? Cuti, que grosseria é essa? O idiota faz mal a si mesmo. Pai de um idiota não tem alegria. Onde é que você consegue esses ditados, hein? Ai, não, Adélia. Eu disse aonde você Para, meu amor, consegue não esses diga ditados? isso. Eu tô Fala com mais alto, eu não tô cabeça, ouvindo no cacete. Eu disse aonde você consegue esses Não ditados? estou ouvindo. Aonde você consegue esses ditados? Não fala assim com seu pai. As mulheres inteligentes constroem sua casa. As loucas destroem. Escutou, Adélia? Adélia, escutou? Oi. Você conhece esse ditado? Olha, uma mulher bonita sem educação é como uma porca com um anel de ouro no meio das pernas. Ela fica louca. Nossa, pelo que eu pude apurar, chegou um estranho de madrugada ontem aqui, hã? Ah, você achou que ele chegou tarde? Eu não acho nada. Só penso que o jovem podia escolher uma hora mais conveniente para fazer as suas visitas, né? Eu não falei, eu não disse que você achou alguma coisa? Ele foi convidado? Posso saber pra que o interrogatório? Se você quiser, eu deixo a sua casa pra você. Não, a casa é sua também. Eu não posso falar nada que você ameaça ele embora. Eu só construí essa casa para vocês, para que eu pudesse ver vocês pelo menos durante o verão. Na minha idade, temos a necessidade de viver para os outros. Ai, na sua idade. Olha, com essa disposição toda aí, parece que você vai pedir a mão de uma mocinha em casamento. Brincadeira tem limite, Cuti. Não é, Christine? Cuti é terrível mesmo. Mas ainda bem que a gente sabe que ele não tá falando sério, não é? Então é um idiota mesmo, não é? Quem é esse? Você não tá vendo que é um amigo da família? Nossa, que expressão. Ele parece uma pessoa do mal aqui. Ah, é? Mas ele não é.
Esse rapaz rompeu seu casamento. E os homens que rompem seu casamento são homens maus. Acontece que ele não rompeu o seu casamento. O casamento dele foi rompido. Nossa, teve um tempo que você não parava de falar mal dele. Agora, por que essa adoração? É, porque eu não conhecia ele direito. Eu passei a conhecer melhor. Aí eu mudei de opinião. O que eu não sei assim, essa sua esse rapaz já esteve aqui o ano passado. Você está brincando com o fogo. Tem um tempo pra amar. Tem um tempo pra odiar. Saco. Hello, my little kid. You take my breath away. See you later. My English is very bad. Olha! Já estou indo de volta. Já tá limpo, querida. Ai, não me chama de querida que você me odeia. Não te odeio não, Adélia. Se bem que é você que semeia discórdia nessa família. É, agora você também se metendo. O que você quer se metendo, Cuti? Se eu sentisse alguma gentileza nesse cuidado todo com a minha casa, mas não. Ela fica me olhando com um olhar de censura, de crítica. Ah, se você se sente desse jeito é porque você é negligente com a sua casa, não é? Enquanto que eu... Ai, se eu faço tudo isso é só pra me sentir um pouco mais útil. Esquecer que eu vivo de caridade, enquanto que você... Você... Olha aí. Então é verdade que você tem personalidade? Me conta. Você é capaz de ter paixões, não O é? que você tem a ver com as paixões dela, Cuti? Ei, calma, amor. Minha nadadora. Por quem? Quem é pobre não tem direito a ter paixões, nem opiniões, nem sentimentos, é isso? Ah, mas faz um casamento rico, não é, Christian? Que aí tudo fica possível. Comer numa mesa arrumada, dormir numa cama bem feita e viver na fantasia de dia e de noite. Você não tem vergonha na cara, não, menina? Toma cuidado comigo. Eu tenho olhos pra ver e ouvidos pra ouvir. Parece que hoje o diabo tá solto. Ainda não. Mas quem sabe? Tudo bem aí, Cuti? Tudo. Cuidado com essa menina. Por quê? Você já pensou que sua mãe pode morrer? E daí? E daí que seu pai pode casar de novo? Ah, com a Adélia. Por que não? Imagina, a gente ia saber impedir. Ah, peraí. Peraí, isso aí quer dizer que ela ia virar minha madrasta e que eu ia ter que dividir a minha herança com os filhos dela? Parece que a Adélia já tá garantindo o lugarzinho dela no testamento. O que você acha que tem entre eles? Seu pai tá apaixonado por essa menina, Cuti. Apaixonado. Pode até ser, mas acho que não é nada demais. No ano passado ele ficou morrendo de ciúmes do Axel. Olha aí! O Axel e a Adélia. Por que a gente não tenta então juntar os dois? O Axel não vai cair nessa tão fácil. Isso, ele tá mais carente que um viúvo, caía fácil. Pode ser, mas ia dar pena. Ele é muito bom pra aquele monstrinho. Que monstrinho! Yeah! Ei, que isso? Ah, não sei o que tá acontecendo esse ano, mas o ar tá bem mais pesado, você não acha? Parece que vai cair uma tempestade. Sabe o que eu tô a fim de fazer? Eu tô com uma puta vontade de viajar e me mandar daqui. Ótima ideia, meu amor. Mas você não vem de uma obra de arte. Se a gente for embora, teu pai corta a mesada. Não é? Por que a gente não fala com o Axel? Não. Ah, de repente ele tem alguma ideia pra ajudar. Não. Roupa suja se lava em casa. O velho sempre diz, trate seus amigos como se eles fossem virar seus inimigos. Você não vai começar com os ditados idiotas do seu pai, vai? Por quê? Eu tenho um pra você também. Ótimo. Fala. Cuidado com quem você ama. Oh.
Bom dia, meu velho. Curte. Aposto que você estava me esperando. Claro. A minha mulher tava desesperada, achando que a gente não deixou você dormir à noite. Não entendi, Curte. Que a gente não deixou você dormir à noite. Como assim? Com isso, cara. Eu dormi muito bem. Ainda mais dormindo sob o mesmo teto que duas pessoas felizes. Parece que a vida tá sorrindo pra mim de novo. Ah, você acha a gente feliz? É claro que sim. Seu pai mais ainda, que pode envelhecer com seu filho, sua nora, esposa. Isso não é pra qualquer um. Mas você não precisa ter inveja de ninguém. Não, pelo contrário, Kurt. Eu fico muito feliz de saber como a vida pode ser maravilhosa para algumas pessoas. Isso me dá esperança que um dia ela seja para mim também. Ainda mais quando eu penso tudo que seu pai passou. A falência, o exílio, banido de sua família. Ah, e hoje ele tem uma casa, ele tem bens, Tem. ele casou bem o seu filho, não é? Ai, Para! de novo isso. Sai! Sai! Para! Diz uma coisa. Ano passado você estava meio apaixonado pela minha mulher, não estava? Puxa. Que é isso, Kurt? Eu confesso que eu tive uma queda por ela, mas agora passou. Você é bem constante. Você. É, nas minhas quedas sim. Aliás, ainda bem, Kurt. Mas por que você foi embora assim tão rápido no ano passado? É por causa da Adélia, talvez. Ô, Kurt, suas perguntas são um pouco indiscretas. Olha aí, não te falei que era a Adélia, Cristian? Não precisa ter medo dela, Axel. Ela não tá escutando. É, não, mas eu não tenho medo das mulheres, eu tenho medo dos meus sentimentos por elas. É. Você tem mesmo uma super habilidade para escapar das perguntas. É impossível saber alguma coisa. E por que você quer saber mais de mim do que dos outros? Sabe o que meu pai acabou de falar sobre você aí na minha mais nova obra? Ai, Ruth, você não vai falar. Não, eu vou sim. Ele acabou de dizer que você parecia uma pessoa do mal. Pode ser, porque no momento eu tô sendo um pouco do mal. Ai, Axel. Sempre valorizando seus defeitos. Pra responder melhor, talvez. Não, você é bom. Não devia assustar seus amigos assim. Como assim? Vocês têm medo de mim? Às vezes, quando você fica impenetrável. É, você devia casar de novo, esse é o problema. Casar com quem, Kurt? Por favor, vai. Eu não sei, de repente com a Adélia, talvez. Ei, Laia. Kurt, vamos mudar de assunto, por favor? Olha aí, acabei de tocar no ponto sensível, eu te falei que era a Adélia. Eu vou colocar uma roupa e eu já volto. Pra que vai colocar uma roupa? Essa sua sunga é um charme? Safari? Você viu? Percebeu como a minha mulher acha você um charme? Qual o problema, Kurt? Não, problema nenhum. Eu só não acho muito normal uma mulher casada fazer elogios para um outro homem. Calma, Kurt. Se bem que a gente não é mesmo muito normal. Para, não precisa brigar com ela também. Depois você me ajuda a procurar um quarto, tá tudo certo. Como assim? Você não vai ficar aqui com a gente? Não, eu nunca pensei em ficar aqui com vocês. E olha essa agora. Oi, por que não vai ficar com a gente? Porque eu prefiro deixar vocês em paz. Depois a gente pode se encher um do outro. Você já Kurt. tá cheio da gente? Não, já? não é isso. Você não devia ficar na cidade. As pessoas podem falar. É, as pessoas falam. Fala o quê? Inventam histórias. Dizem coisas. Vai falar de mim? Coisa. O tempo Mas todo. tem Sei o motivo. Então você vai ficar aqui, pronto. Se você ficar, vamos dizer que você é amante da minha mulher. Se você for pra cidade, vamos dizer que eu briguei com você, que eu coloquei você daqui pra fora, porque você é amante da minha mulher. Então, seja o amante da minha mulher. É mais digno, não é? É uma piada isso. Não, no momento eu prefiro pensar no que seria mais digno pra vocês, claro. O que você tá escondendo da gente, Axel? Não é nada, é porque a gente se acostuma muito fácil a viver a vida dos outros, acaba aproveitando a felicidade, misturando sentimentos. Aí no final se separar fica bem mais difícil. Não, mas pra que se separar? Tá decidido, você vai ficar e acabou. Agora você vai dar o seu braço pra minha mulher e a gente vai dar uma volta. Não precisa, pode passear com ela. Não, eu faço questão. Ah, é? Então, dá licença. Então. Brincadeira, bobo. Vamos. Oi, duas. Axel, bobo. Eu preciso registrar esse momento, vocês me fazem um favor? Em frente aqui ao painel, eu vou gravar umas imagens. Pode ficar juntinho, tá bom? Pode colar o rostinho. Aí cola o rostinho, aí.
Mas vocês formam mesmo um belo casal. Rudy, Oi, o oi. Axel, Oi. tá tremendo aqui, tá estranho. Não, é que eu tô um pouco com frio, só isso. Ah, com frio? Ah, fica em casa então, se você tá com frio. Tá bom, tá bom. A gente vai sair pra fazer umas compras, A gente vai no supermercado. mas é rapidinho. A Adélia te faz companhia. Adélia? Deus. Nada, Adélia. Ai! 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 Você tá bem? Oi? Você tá bem? Ah, tô ótimo. Espera só um minuto. Adélia, você pode fazer companhia pra mim? Por quê? Você tem medo do escuro, é? Só um pouco, só um pouco. Na verdade, eu queria me abrir com você, posso? Claro. Você sabe o que eu sinto por esse casal, não sabe? Ah! Casal. Não, eu tô falando sério, Eu sei que a Christie mexe muito comigo, mas eu juro que eu controlo meus sentimentos pra não me deixar levar. Não, que você tenha se encantado pela Christie não me surpreende. Eu sei o quanto ela é sedutora. Mas você sabe o que me surpreende? Você ter achado tantos atrativos nesse homem. O Kut, ele é tão insignificante, ele é tão inferior a você. Tanto no talento, quanto na experiência de vida. Eu sei, ele é uma criança. Mas é isso que me descansa, porque eu trabalho com um monte de intelectual chato pra caralho. Ah, não. Brincar com criança cansa sim. E você nunca cansou do Kut, por quê, hein? Não sei, eu nunca pensei nisso. O que você acha? Ah, eu acho que, sem querer, você acabou se apaixonando. Pela Christine, claro. Não, eu amo o casal. Ah, é? Um casal. Eu amo o marido e a mulher. Se um não tá, o meu prazer acaba. Ver os dois separados vai me afastar mais ainda deles. Mas vamos supor que você tenha razão, que eu esteja apaixonado pela Christie. Isso tem algum perigo, já que eu escondo meus sentimentos? Sentimentos têm o dom de se revelar. Como fogo tem de se espalhar. Eu também achava isso, mas eu já passei por todo o sofrimento de um divórcio. Eu não vou querer assistir uma outra separação ou ser responsável por ela. E depois a Christie ama o marido. Ama? Claro que sim. Imagina, ela não ama, ela nunca amou. Aliás, eles não se amam, eles só riem das mesmas piadas. E além do mais, o Kut, ele é muito passional, sabe? Ah, logo ele vai cansar dessa relação café com leite que eles têm. Adélia, me fala uma coisa. Você já teve alguém? Não, você parece tão experiente, você parece que sabe tanto. Eu vou mais longe ainda. Parece que muita coisa mudou nessa casa desde o ano passado. Tem um jeito diferente de falar, de pensar. Tem alguma coisa que está me incomodando aqui. Você sabe de alguma coisa? Te incomodando? É uma família estranha mesmo, você tem razão. É o pai. É independente financeiramente, não faz nada há uns 10 anos. E o filho nunca fez nada desde que nasceu. Eles comem, dormem e esperam a morte chegar, fazendo a vida passar da maneira mais agradável possível. Nenhuma ambição, nenhuma paixão, nenhuma meta. Mas um monte de ditados. Ou você nunca reparou que a cada 5 minutos vem: e esse sujeito aqui, ele é do bem ou ele é do mal? Adélia, cuidado. Tipo, pau que nasce torto, morre torto. Tipo, filho de peixe, peixinho é. O que os olhos do meio, o coração não sente. Gato de ferreiro, espeta de pau. Olho por olho, dente por dente. De pensar morrer um burro. O ócio é a mãe dos vícios. Gosto não se As discute. aparências enganam. Vai, fala. Ganhei, menina. Ai, o que eu sei é que eu odeio tudo isso. Mas quem conhece o ódio como você deve também saber amar, né? Olha só. Adélia, já que a gente falou mal dos nossos amigos, que tal a gente ser amigo? Hã? Ai, não, que congelada. Mãos frias, coração quente. Não, maçã. Não. Eu falei pra você não pegar. Para. Eu não falei pra Para, você não pegar. para. Meu Deus, eu não falei Para, tá pra você machucando, pegar. caralho. Tô falando sério, porra. Ai. Oi, desculpa. Tá machucando? Desculpa. 99? 100. Oi, Cris.
Christian? Atrapalho? Imagine, eu que tô atrapalhando. Ô, Adélia, queridinha, por que você não vai arrumar o quarto do Axel? Porque já tá arrumado. Não tá arrumado. Tá arrumado. Não tá arrumado. Ah, é? Não tá arrumado. Não precisa se incomodar comigo, não. Imagina. Não é incômodo nenhum. Silêncio. O que você tá armando com a Adélia, hein? Nada, eu só tava reclamando um pouco. A gente não consegue ficar sem reclamar. Ah, então reclama um pouco comigo também. Você tá meio tristinho. O que foi? É porque eu não consigo trabalhar, é só isso. Não consegue trabalhar por quê? Por que você acha? Porque você continua ligado na sua esposa. Não, a ela não. Mas a lembrança dela. Por que você não reacende essa lembrança? Melhor não, melhor não. Foi pra casa dela que você fugiu no verão passado? Não, não foi pra casa dela. Foi pra casa de uma outra mulher, se você quer saber. Para, eu! Que Isso! horror! Por que horror? Quando as moscas te picam, alivia você rolar na lama, endurece a pele. Quê? Christian, você é casado, eu não sou de ferro, para com isso. O que você quer dizer? Que existem mulheres e mulheres. Ai, você não quer me comparar com o tipo Eu de quero, mulher quero que justamente, você... eu quero comparar. Com que tipo de mulher você era casado? Uma mulher honesta, de boa família. Ai, honesta! Mulher honesta tem úlcera. Virtude da azia. Úlcera. Que isso, é um ditado? Não, é do Nelson. Ah, E você amava sua mulher? até demais. O que aconteceu? Depois a gente se odiou, só isso. Por quê? É uma das várias perguntas da vida que não tem resposta, Christian. Deve ter uma razão. Eu também achava, mas as razões estavam no próprio dia a dia. Não foi nenhuma briga que separou a gente, foi quando o amor desapareceu. É por isso que eu acho que os casamentos racionais são os mais felizes, tá? Eu e o Kut não temos esse tipo de problema. Cuidado, Christian. Agora você foi muito sincera. Foi o que eu disse. Que você nunca amou seu marido. Ah, amor. E o que é o amor? Uma mulher casada me perguntando o que é o amor? Amor é uma coisa que a gente sente, mas não consegue falar. Você... Sua mulher era bonita? Ela parecia com você um pouco. Então você me acha bonita? Claro que sim. O Kut não achava, até você falar pra ele. É tão engraçado como ele me ama quando você tá aqui. Parece que acende um fogo nele. Nele? E você? Eu? Vamos parar com isso, Christian, porque a gente já tá indo longe demais. Para. Pô, o que você pensa de mim, hein? Não, desculpa se eu te magoei, desculpa. Magoou profundamente. Ah, mas eu sei. Que ideia que você faz das mulheres, né? Não, Christian, não é de todas. Você é pra mim. O quê? Você é pra mim a mulher do meu amigo. Se não fosse? Vamos parar com essa conversa, porque você não tá acostumado a receber elogios de um homem, para. Eu prefiro que me ame pouco. Pouco? Acho que é por isso que você existe tão pouco da vida, então. O que você sabe da minha vida, Axel? Por acaso alguma vez você já teve ambição, sonho, vontade de ser alguém? Não, nada disso. É só essa vidinha monótona mesmo. Sem trabalho, sem emoção, sem nada acontecendo nunca. Às vezes eu chego a imaginar coisas horríveis, só pra sentir uma dor muito grande. Um acidente, um incêndio, a morte de alguém. Christian, sabe qual que é o seu problema? Essa ociosidade, essa sensação falsa de bem-estar. Ou mais grave pode ser, O quê? a luxúria. O que você quer dizer? Fala de uma vez! Eu falei muito bem, você entendeu perfeitamente. É, nisso você é diferente dos outros. Você dá um tapa na cara sem ofender. Parece que algumas mulheres adoram apanhar. Ai, agora você tá me dando medo. É melhor ainda, então. Quem é você, Axel? O que você quer aqui? Não se mete comigo, Christian. Mais um desaforo. Não, é um conselho de amigo. Você não reparou quando seu marido não tá, a gente só briga? É um mau sinal isso. Por quê?
Porque assim nem amigo a gente vai conseguir ser. Eu podia odiar você. Você nunca sentiu que você podia me amar? Hã? Às vezes, É, e quando? quando você conversa com a Adélia, por exemplo. Adélia? Ai, Então eu e a Adélia somos seus fósforos? Que nem o fogo do cut que se inflama quando eu tô por perto, é isso? bobagem, Axel. Olha, eu nem vou me chatear com você. Você não devia se chatear, não combina com você. Vamos mudar de assunto. Não, cadê o seu marido, Kurt? Desculpa, Cristian, eu não queria também te... Tudo bem, Axel, tudo bem. Como se fosse a primeira vez que eu vi Sucute com a Adélia. Como assim? Você não fica puta em ver seu marido com a Adélia? Cristian, seu marido com outra mulher, o que é isso? Tem alguma coisa podre nessa casa. Tudo não passa de um jogo, Axel. Só se for um jogo com fósforos e dinamite, pronto pra explodir. Kurt, tá aí? Não, ele saiu, foi fazer umas compras. O senhor quer falar com ele? Lógico, se eu estou perguntando. Você viu a Adélia? Não, tem tempo já que eu não vejo a Adélia. Desculpa, eu não tinha visto você, como vai? Tô bem, e o senhor? Bom, se eu puder ajudar, assim, mais alguma Sim, coisa... já que perguntou, mas eu acho que eu estou atrapalhando, eu posso voltar Não, outra imagina, hora, não é? O senhor atrapalhando. Olha só, o meu quarto está cheio de mosquitos. Eu vim pedir para ficar, para dormir lá no quarto lá de cima. Infelizmente não vai dar. A gente acabou de prestar pro nosso amigo, o Axel. Ah, ele vai ficar por aqui. Se eu soubesse, nem teria pedido. Não, eu nunca teria aceito o quarto se eu soubesse que Por era do senhor. favor, não vamos mais falar nisso. Não é bom se meter entre a árvore e a casca. Não entendi, senhor. Não é bom se meter entre a árvore e a casca. Kurt não mexeu mais no trabalho? Não, ele anda indisposto esses dias. Para trabalhar ele nunca está bem disposto, agora menos do que nunca. Bom, então era só isso mesmo que o senhor queria. Não, mas dá na mesma, se eu pudesse ficar lá em cima, se o quarto estivesse livre, mas já que está ocupado, até logo. Não vou poder ficar nessa casa, Cristian. Sei onde é que você vai, Eu não Axel. posso falar, Não mas- vou deixar você alugar um quarto. Você acha que eu tenho vontade de Não ficar foi a gente que quis Você acha que você tem só vontade de isso ficar aqui e daqui? depois ser Então, o tratado? que está acontecendo aqui? Hein? Hã? Vocês estão discutindo? Ou estão se pegando? Kurt, eu posso explicar, só tá Não, Kurt, é só uma briga amorosa. Imagine que esse homem atormentado queria alugar um quarto na cidade só porque seu pai veio pedir o quarto lá de cima. Ok, o papai veio pedir o quarto lá de cima. Ele veio ver o que vocês estavam fazendo, isso sim. Peraí, vocês estavam fazendo alguma coisa? Hein? Sim. Hã? Brincadeira! Aí você queria ir embora por causa disso. De joelhos diante da madame e peça perdão. Kurt, que isso? Isso, Kurt, que brincadeira é essa agora? Não, não é brincadeira, é sério. Joelho? Joelho, joelho. Agora coloca o pezinho para ele beijar. Pezinho. Pezinho, pezinho. Isso. Agora você beija o pezinho dela. Beija. Ela tem um pezinho lindo, não tem? Agora que eu já pedi perdão pra madame, eu vou procurar um quarto na cidade. Não, Axel! Axel, não precisa! Axel, volta aqui! Axel! Axel! Que indecência do seu pai de se meter na nossa vida! A gente não vai ter um instante de sossego nessa casa, Kurt! Você podia disfarçar um pouquinho os seus impulsos? Disfarçar o quê? Eu não tô entendendo. Você tá com ciúmes? Não. Eu estava falando da tua implicância com meu pai. Ah. Então não vamos mais falar de sentimentos, tá? 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 Ah, então tá. Tá.
Comprei pra você. Pra mim. Acho que vai ficar melhor do que tá. Ah, não. Não. Agora o teu jogo tá ficando muito claro. Ai, agora você tá com ciúmes. Não pode ser que você tenha passado dos limites. Se isso não é ciúme... Não, tá bom. Pronto, eu tô com ciúme. Tá satisfeita? Mas sabe o que é estranho? É que assim, é um tipo de ciúme sem raiva, sem inveja. Você sabe que eu gosto tanto desse cara que eu não sou capaz de negar nada pra ele? Nada. Nada? Você já disse tudo? Não, é isso mesmo, Nada. é louco, criminoso, viu? Só que se ele quiser dormir com você, eu vou deixar. Você é nojento, Cuti. Eu já aguentei demais das suas coisas. Eu já ouvi demais de você nessa casa. Desculpa, amor. Mas eu não consigo resistir. Você sabe que às vezes eu fico obcecado por uma visão, sabe? Ai. Pois eu tenho a impressão de ver vocês dois juntos. Você e ele. Eu gosto do que eu vejo. Para, Cuti. Gosto não. Para. Eu adoro. Para. Eu adoro. Para, Cuti. Isso não vai ter fim nunca. Deve ser um caso raro, mas eu te confesso que é bem interessante. Você empurra o Axel pra mim. Não. Você empurra o Axel pra mim pra ter uma razão pra se separar. Vocês dois já se beijaram? Não, Cuti, pela felicidade da minha alma, nunca. Você promete que quando isso acontecer, você me conta? Você tá ficando louco. Pode ser, mas acontece que eu não quero ser enganado, você tá entendendo? Larga, Eu não Cuti. vou ceder calmamente Me no meu lugar. larga. Ai, Além do mais, eu prefiro saber. sai, me larga, eu não quero. Acabou? Minha vez agora. Qual a sua relação com a Adélia? A relação que você conhece e que você aprovou. Eu nunca provei a traição, Mas que Cuti. traição! Porra, esse papo de novo não. Peraí, eu quero inocente, agora virou crime? Igual a minha relação inocente com o Axel. Ah, muito que bem. Hoje ela é inocente, mas quem que me garante que amanhã isso aí não vai virar Espera, espera pra ver. Ah, eu não quero esperar até que seja tarde E o demais. que você quer, Cuti? Eu não sei. Fala o que você Eu quer. não sei o que eu quero! Tá bom, talvez eu queira pôr um fim nisso tudo, se for possível. O que eu sei é que a gente deu um nó nessa rede e ficou preso dentro dela. Sabe que eu odeio quando o Axel não tá aqui. Só que assim que ele volta, assim que ele me olha com aquele olhar profundo, eu amo esse cara como se ele fosse meu irmão. Minha irmã. Ai! Agora eu consigo entender por que você ficou tão influenciada por ele. O que eu não consigo entender é o que está acontecendo comigo. Talvez por eu ter vivido tanto tempo sozinho no meio das mulheres, eu tenha ficado um pouco feminino. E parece que o seu amor por ele desperta isso em mim. Você deve amar muito esse cara sem nem saber disso. Claro. Agora você tenta colocar a culpa em mim. Como você. Não como você. Você. Como você. Você. Como 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 você. Eu tô ficando louco! Bem capaz. E você não sente pena nenhuma! Como é que eu vou sentir pena de você, Cuti? É você que me faz sofrer. Você nunca me amou. 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 Você nunca me Você amou. nunca me amou. Você nunca me amou. Nunca me amou. Você nunca Você me amou. nunca me amou. Você nunca me amou. Nunca me amou. Cuti! Desculpa, eu posso voltar outra hora, dá licença. Tudo bem. Seu presente? Experimenta. Se você faz questão, Cuti. Eu só vim contar que eu encontrei a Adélia no caminho, ela me arrumou um quarto. Ah, agora ela aluga quarto também? Ela sabia de um que estava livre. Ela sabe tudo, essa menina. Não entendi.
bonita sunga. É. Safari. Vocês me dão licença? Eu vou dar um tibum. Que deu nele? Tá com ciúmes. Não é pra tanto, claro. Ele acha que é. Onde é que fica esse quarto que a Adélia alugou pra você? Ah, e fica ali do outro lado ali. Ah, bem calculado. Assim você pode dar uma olhadinha no quarto dela. Intrigante. Eu acho que ninguém pensou nisso, Cris. Ai, vocês estão tão íntimos. Cris, vamos mudar de assunto, porque senão eu vou Você ser não quer, obrigado. Axel? Você vai embora de novo? Não dessa vez, Axel. Você não tem o direito. Eu tenho o dever, Cris, para. Você não é meu amigo. Sou. Então, você não vai me deixar sozinha nessa casa? O Kurt, ele me humilha, ele me ofende na frente dos pais. Agora ele tá disposto a me entregar pra você. Como assim? O que você respondeu pra ele? O que você queria que eu respondesse? É pra mim que você pergunta isso, Cris. Não, para. Para, chega. Vocês brincam comigo, Axel? Vocês brincam comigo que nem gato e rato! Eu? Você também, Axel! Você e o Kurt, vocês... Meu Deus, você sabe que eu tô presa nessa rede! Que eu sofro, que eu luto pra me libertar e não consigo! Você não tem compaixão? Seja mais carinhoso comigo! Fica aí parado que nem uma estátua insensível, esperando adoração, sacrifício. É isso que você quer? Você é tão orgulhoso, Axel. Tão honesto. Mas é porque você nunca amou. Nunca amou como eu te amo. Eu te amo. Eu nunca te amei, Cristi. Eu te amei desde a primeira vez que eu te vi. Você não se lembra quando a gente se conheceu? Seu marido estava pintando, ele apresentou a gente, aí você sentou na grama e me ofereceu um lugar do seu lado, lembra? Era como se tivesse me aberto os braços, me convidando para deitar no teu colo. Eu já estava tão triste, tão sozinho, que eu queria mais era mergulhar no teu peito, tão jovem, tão puro. Mas o que eu podia fazer? Depois a gente se encontrou outras vezes e outras e outras. Eu comecei a me apaixonar por você, Cristi. O Kurt também adorava a veneração que eu tinha por você. Era como se eu tivesse feito ele redescobrir a mulher. Eu virei escravo de vocês, Cristi. Vocês brincaram comigo. O Kurt adorava me humilhar na frente de todo mundo, fazendo piadinhas.
Eu tinha uma vontade louca de acabar logo com ele, mas eu não podia fazer nada. Depois a gente se encontrou naquela minha festa de aniversário. Então, você estava tão linda com aquele vestido lilás, aquele chapéu de palha que não dava para você de sol, lembra? Você estava tão linda que eu fiquei mudo. Eu não consegui falar com ninguém, eu tive que sair para chorar, Christian. Pelo menos você sabe esconder seus sentimentos. E eu achando que você não me queria. E quando o Kurt me convidou para morar com vocês, o que eu respondi então? Eu não me atrevo. E na manhã seguinte eu fui embora, E eu Christian. chorei o dia inteiro. E quantas lágrimas você quer chorar agora? Agora. Não, fica aí, fica aí. A gente já falou tudo que tinha para falar. A única coisa que resta pra gente é se separar. Se separar, Axel? Foi isso que você disse? Se separar? Não, Axel, tudo menos isso. Não se separar, não, Axel. Por favor. Por que não fica tudo como tá? Do jeito que tá? Você é tão calmo. Eu sei controlar. Eu não sou calmo, Christian. Eu não consigo mais responder por mim. Mas eu sei responder por mim. É claro, você apaga o fogo logo que ele se inflama. Mas eu vivo sozinho, Christian. Você acha que eu vou aguentar ficar nessa casa pra colher a migalha dos ricos? Viver de ar puro? Ainda por cima ficar com dor na consciência? Por que ficar com dor na consciência? O Kurt já tem um amante. Não. Vamos colocar a culpa no Kurt. Vamos ser honestos pelo menos uma vez. Vamos dar ao mundo um exemplo de honestidade. Vamos falar pro Kurt que a gente se ama. Depois a gente vê no que dá. É isso que a gente tem que fazer, amor. Acontece o que acontecer. E a gente vai poder falar de cabeça erguida. A gente não fez nada de errado. Não, mas depois ele vai mandar eu embora, Christian. Vou pedir pra você ficar. De que jeito, Christian? De que jeito? Você acha que eu vou aguentar ficar aqui nessa casa pra ver o carinho de vocês? Ver a porta do quarto de vocês se fechar? Não, ele precisa saber, senão eu não vou conseguir olhar nos olhos dele, Christian. Vamos contar pra ele, depois a gente vê no que dá. Fala que me ama. Fala. Preciso ouvir. Eu te amo, Christian. Eu te amo com todo o meu corpo, toda a minha alma. Eu amo você toda tão leve. Teus olhos, tua boca feita pra beijar, tuas orelhas, eu amo você toda. Eu queria levar você embora daqui, Christian. Mas você precisa amar também a minha alma. Eu amo a sua alma, porque ela é mais frágil que a minha, é ardente como a minha, e pérfida como a minha. Posso chegar mais perto de você? Não, melhor você fica aí. Kurt. É o Kurt tá vindo aí. Não. Eu não vou ter coragem de falar nada. Fica aí, fica aí, fica aí. Você pode desligar o som? Pode desligar o som! Não, eu! Desculpa, eu só passei para pegar a revista. Você viu a Adélia? Não. O senhor já perguntou umas 5 vezes pela Adélia. Só hoje. Ah, você contou. Você não quer se lavar antes do almoço, não? Quem, eu? Não, ela. Não. Hoje eu não vou me lavar. Você não deveria desprezar os banhos? Quem, eu? Não, ela. Senão sua saúde fica fraca. Ela? Eu não consigo ficar aqui, não dá Você vai mais. fugir junto. Não, eu vou fugir. Eu vou com você. A gente vai morrer junto. De que é isso? É do Nelson também? É do Steinbeck mesmo. Não, para. Sim. Não, para! Por que eu vou fazer isso, meu Deus? Por que eu vou fazer isso?
Por que é que vocês estão assim? Tão longe um do outro? Que... E por que esse clima? Que... A gente se ama, Ruth. Ama? Isso é verdade? E por que vocês tinham que me contar isso? A gente queria ser honesto com você, Ruth, só isso. Ah, honesto. Não, é muito original, mas é uma puta sacanagem. Foi você mesmo que pediu quando chegasse a hora? Ah, tem razão. Fui eu mesmo que pedi. E parece que chegou a hora, não é? Então tá bom. O que é que a gente vai fazer? O que é que vai acontecer? Vocês querem falar alguma coisa pra mim? Não, pra você não. Você não, porque você fugiu quando sentiu perigo. Você nem aceitou morar com a gente. Você escondeu tão bem os seus sentimentos que a Christian achava que você odiava Ruth, ela. para. Mas por que você voltou? Putinho, eu achava que meus sentimentos estavam mortos. Ah, é? É. Ah, Por quê? Foi? É. Por quê? Ah. Foi? é. Por quê? Tá bom. Então o que é que a gente vai fazer, hein? Hã? Tá, eu digo pra vocês o que a gente vai fazer. A gente vai conversar com calma e nós vamos tentar ficar amigos até o fim, é isso. Ah, ninguém fala nada. A gente vai ficar aqui assistindo o fogo queimar sem fazer nada? Vamos pensar nas consequências? Não, eu acho melhor eu ir embora. Axel. Axel, volta. Ah, você acha que isso aí é conversar com calma? Eu disse que Você me poupa do espetáculo da sua luxúria! Para, Putinho, não vai machucar ela. Oh, o que foi? Para com isso. Sai. Ai! Ai, machucou, amor. Machucou. Machucou, Putinho? Você me poupa porque eu sou inocente. Sou eu quem mais vai sofrer. Para com isso, eu vou embora. Você fica. Axel. Você senta. Senta. Senta! Axel! Senta! Escuta aqui, ó, meu amigo. A gente precisa tomar uma decisão rápida, já que a mamãe deve estar para chegar com o almoço. Pelo que eu pude perceber, o amor de vocês não pode ser vencido. Enquanto que o meu pode. Com um pouquinho de boa vontade. Para mim, continuar casado com uma mulher que ama outro é impossível. Então eu vou embora. Mas antes eu quero ter a certeza de que você vai casar com ela. Que isso? Putinho, você tá me humilhando mais do que a sensação de culpa de ter roubado ela de você. Pode ser. Mas eu me sinto menos humilhado em dar do que em ser roubado. Então, eu vou dar 5 minutos para vocês se acertarem. Até já. É do Strindberg. Então? Você não tá vendo como eu sou ridículo? Não é ridículo ser honesto. Nem sempre. Mas aqui o marido é o personagem menos ridículo. Um dia vocês vão me desprezar. É tudo que você tem pra me dizer num momento como esse. Agora que nada mais nos separa, que você poderia abrir seus braços, meu amor, com a consciência tranquila, você hesita. É, eu hesito. Porque essa franqueza toda tem um ar de indecência. Essa honestidade parece uma ausência completa de coração. Verdade. E eu percebo, enfim, que todo esse cheiro podre que empesteia a casa vem de você. Ou de você. Foi você que me seduziu, Axel. Foi você. Com seus olhares tímidos. Com a sua frieza dissimulada. Com as suas brutalidades que me excitavam como um chicote. É assim que os sedutores jogam? Foi É você! assim? Foi você que veio pra cima! Foi você, Axel! Ai, socorro! Eu não tô aguentando!
tá passando mal, Axel! Me ajuda! Você não vai me ajudar! Você é um monstro mesmo! Chama um médico! Chama a Adélia, pelo menos! Pode ser. Mas eu me sinto menos humilhado em dar do que em ser roubado. Então, eu vou dar 5 minutos para vocês se acertarem. Até já. Então? Que isso, Axel? Você não tá vendo como eu sou ridículo? Não, a gente tá sendo honesto com o Cuti! Não! Aqui o marido menos ridículo! Um dia vocês vão me desprezar! É tudo que você tem pra me dizer? Agora que a gente podia ficar junto, você fica chorando, que nem uma mulherzinha! É claro! Essa franqueza tem um ar de indecência! Essa honestidade parece que você não tem coração! É verdade. Eu acho que o cheiro podre que empestei essa casa vem de você! Então de você! Filho da puta! Foi você, Axel! Você que veio! Foi você que me seduziu! Você que veio pra cima de mim! Foi você que me seduziu com esses olhares tímidos! Com essa frieza dissimulada! Você é muito patético, Axel. Você não é homem. Eu preciso de mais! Muito mais do que você tem pra oferecer! Você é um verme! Um cuzão! Cuzão! Seu cuzão! Então, o que aconteceu? Vocês não se acertaram? Nenhuma palavra sobre isso. Por que ele passou assim correndo por mim, arrastando tudo? Parecia que tava com fogo no rabo. Vocês não vêm almoçar? A gente vai sim, viu, mamãe? Vai cair muito bem. Mas cadê o Axel? A gente vai ter que esperar por ele? A gente não vai precisar esperar, ele se mandou. Que rapaz esquisito! E eu que achei um belo do peru, hã? Papai, se você quiser ficar com o quarto lá de cima, agora já pode, viu? Não, agora eu não preciso mais. Engraçado como você muda. Não sou o único, mas aquele que controla o seu coração é melhor que aquele que conquista a cidade. Ah, muito bom. E esse, olha, jamais diga pro seu amigo vá e volte. Sabe por quê? Não, Sabe por quê? não. Porque ele pode voltar. Bom esse, quem é que te contou? Ah, foi a Christian que me ensinou. Ah, Chrissy, você tem certeza não quer se lavar antes do almoço, não? Não precisa não, papai. Ela já tomou uma ducha fria. Está na mesa! Escuta aqui, Oscar. Se eu pegar você de novo com aquela biscate pequena, eu acabo com essa raça! Quem manda nessa casa sou eu. Ah, é? Então toma! Tá, 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 tá! Tá, 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 tá. Olha aqui, sua velha paquete. Se você bater em mim, eu acabo com a sua raça, sua desgraçada. Ai, Oscar, você está me machucando! Me solta, seu cretino! Me solta! Ah! Olga maldita! Ah, é, seu velho caquético? Eu acabo com a sua raça! Ai, vem, velhinho! Ai, meu velho! Vem, Oscar! Ai, 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 Oscar! Ai, Oscar! Não faz isso! Não tem mais idade! Vem cá! Chave, caquética! Eu vou! Quando eu te vi, Ai, ai! nem pude te olhar. Para com isso! Para! Foi como um anjo que me fez chorar. Quanto tempo? Ai, Oscar! Você flutua no mundo ideal. Você é tão foda. Eu queria ser foda. São os homens, vai comigo. Mas sou um cu. Este
esquisita. O que é que eu tô fazendo aqui? Eu não mereço. Assim com a mãozinha assim comigo, vai. Sei que vai doer. A mãozinha assim, vamos lá, isso. É assim que vai ser. Esse lado também, vai, com a mãozinha, vamos lá. Seu corpo é perfeito. Isso! Sua alma também. É. Só quero que saiba. Quando eu não estiver. Quem aprendeu, canta comigo, vai, vai. Você é tão foda. Vai! Eu queria ser foda. Só os homens, mas sou um cu. É esquisito. O que é que eu tô fazendo aqui? Eu não mereço. Não, não. Se ela for fugir de mim, se ela for. Você vai ter. Você é tão foda. Eu queria ser foda. Ai, só os homens, vai. Mas sou um cu esquisito. O que eu tô fazendo aqui? Eu não mereço.